Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a Virgem Maria, nosso anjo da guarda, São Boaventura, intercedam por nós para que o Deus unitrino nos ensine, nos faça progredir no conhecimento profundo do seu mistério de amor no que concerne à teologia das religiões. Nós estamos estudando a questão do diálogo interreligioso e estamos trabalhando o primeiro capítulo do documento Diálogo e Anúncio sobre a aproximação cristã e as tradições religiosas. Fazendo um breve recordatório, queria lembrar vocês que nós estamos procurando entender melhor as religiões dentro do plano da salvação. E estamos seguindo este documento porque nos oferece um vocabulário rico, mas claro e distinto, e estamos agora valorizando as tradições religiosas de modo positivo. Nós terminamos a primeira parte e agora vamos fazer um pouquinho de patrística. Os padres dos primeiros séculos. Queria ler com vocês e pontuar algumas coisas no que for importante. Aqui, como são dados dos padres, eu preciso ler, tá bom? Diz assim. Deixa eu só marcar a página aqui para não... assim. Os padres dos primeiros séculos. Hoje nós vamos estudar o número 24, 25, 27, 30 e 32. Prometo não ser longo, mas peço que vocês prometam que vão estudar o que eu proponho. Também na tradição pós-bíblica contém dados contrastantes. Nos escritos dos padres encontram-se facilmente juízos negativos sobre o mundo religioso do seu tempo. E apesar disso, a antiga tradição manifesta uma notável abertura. Muitos padres da Igreja retomam a tradição sapiencial como está refletida no Novo Testamento. Em particular, alguns autores do século II e do início do século III, como Justino, Irineu e Clemente de Alexandria, falam de modo explícito ou de maneira equivalente dos germes lançado pela palavra de Deus entre as nações. Pode-se, portanto, afirmar que para eles, antes e fora da economia cristã, Deus se manifestou, embora de modo incompleto. Esta manifestou embora de modo incompleto. E o que é essa manifestação? Aqui entra um conceito. Esta manifestação do Logos, a palavra do Pai, o Cristo, é uma prefiguração da revelação plena em Jesus Cristo, que tal manifestação indica. Então aqui, na nossa nota 7, eu quero ler também. Me desculpe, tenho que ler, porque quando são dados históricos é preciso ver aqui. Diz assim, Justino fala dos germes lançados pelo Logos nas tradições religiosas, mas só mediante a encarnação é que a manifestação do Logos se torna completa. Para Irineu, o Filho, manifestação visível do Pai, revelou-se aos homens desde o princípio. E, portanto, a encarnação traz consigo algo de essencialmente novo. Segundo Clemente de Alexandria, a filosofia foi dada aos gregos por Deus como uma aliança, uma pedra de expectativa para a filosofia segundo Cristo, um pedagogo que conduziria o espírito grego para ele. Então aqui, esses germes é muito evidente no pensamento de Justino e Irineu e Clemente de Alexandria. Aqui cabe também considerar que o documento não nos priva da verdade, que também muitos juízos negativos se receberam sobre esse tema.
Depois, ele vai explicar qual é a contribuição dos padres para nós na questão do diálogo com as religiões. Vamos lá. Número 25. Dizem que os padres oferecem uma teologia da história. O que seria teologia da história? Vamos ver? Com efeito, estes padres dos primeiros séculos apresentam aquilo que se poderia chamar de teologia da história. A história converte-se em história da salvação à medida que Deus, através dela, se manifesta, progressivamente se comunica à humanidade. Este processo de manifestação e de comunicação divina atinge o seu ápice na encarnação do Filho de Deus em Jesus Cristo. Deus foi se dando a manifestar progressivamente até chegar Jesus Cristo. E aqui fala de Adão, Moisés, Adão e etc. Eu faço essa síntese. Temos criação, temos o pecado e temos a história que Deus começa. Pequenas alianças com Noé, até começar com Abraão. Não é a história da salvação aqui. Fico surpreso porque não colocam... Irineu não cita a aliança com Abrão. Citando a diversos hereges, Irineu de Leão cita Adão, Moisés e etc. Depois daqui diz, esta mesma corrente patrística, cuja importância se manifesta, não se pode subestimar, atingiu, pode-se dizer, o seu ponto culminante com Agostinho, que nas suas últimas obras salienta a presença e a influência universal do mistério de Cristo, ainda antes da encarnação. Em cumprimento do seu plano de salvação, Deus, no seu Filho, alcançou a humanidade inteira. Assim, em certo sentido, o cristianismo já existia no início da humanidade. Por quê? Porque haviam sementes, né? Quer dizer, Deus foi, aos poucos, revelando-se, auto-manifestando-se para chegar na plenitude eterna, que é o Verbo encarnado, a plenitude eterna que é Cristo. Tá bom? Aqui temos uma visão de conjunto dos padres e podemos dizer que o magistério retoma. Por que o magistério retoma? Diz aqui, o Concílio Vaticano quis ligar-se a esta antiga visão cristã da história. Opa! Aqui é importante. Quer dizer que isso tinha deixado, quer dizer, na linha do magistério, esse tema não era tratado de forma seguindo a posição dos padres. Então, diz que o concílio retoma, especialmente no magistério de João Paulo II. O Papa reconhece explicitamente a presença operante do Espírito Santo na vida dos membros de outras religiões, como quando na Redentor Hominis, o exemplo é a primeira encíclica dele, a Redentor Hominis, que afirma que a sua crença firme é efeito também ela do Espírito da Verdade operante para além das fronteiras visíveis do corpo místico. Tá bom? Na sua encíclica Dominum Vivificante, a linha que segue mais propriamente este documento vai ainda mais longe e afirma a ação universal do Espírito Santo no mundo antes da economia do Evangelho, para a qual esta ação estava ordenado. E fala desta mesma ação universal do Espírito hoje também fora do corpo visível da Igreja. Então aqui está o ponto central, o nexo. Dei Verbum 53, Dominus Vivificante e Redentoris Hominis 6. Veja bem, o documento se limita, é o da época, mas é o mais completo para entendermos sobre o tema desta parte do nosso conhecimento. Veja bem, nós não estamos querendo esgotar o assunto. Queremos
ter uma melhor compreensão das religiões, desde a visão católica, no plano de Deus. Tá bom? Depois ele fala do Papa João Paulo II. Diz assim: na sua alocução à Cúria Romana depois do dia de oração de Assis, que já vimos, que ele fez, o Papa João Paulo II salientava mais uma vez a presença universal do Espírito Santo, afirmando que toda oração autêntica é suscitada pelo Espírito Santo, o qual está misteriosamente presente no coração de cada ser humano. Há uma presença do Espírito em cada ser humano. E recordou as principais base teológica para uma aproximação positiva às outras tradições religiosas e a prática do diálogo interreligioso. Então aqui, o ponto de partida é esse, que há uma presença de Deus. Como dizia Viktor Frankl, de outro modo e para outro sentido, uma presença ignorada de Deus. Tá bom? Depois diz, número 28. Vamos lá. Diz, ensina o mistério da unidade de toda a humanidade. Antes de tudo, há o fato de a humanidade inteira formar uma só família, baseada numa origem comum, porque todos os homens e todas as mulheres são criados por Deus à sua imagem. O esquema do Padre Lázaro lembra das aulas de antropologia. A pessoa humana se verifica que o homem, a mulher, é pessoa humana por algumas características. Inteligência para conhecer o bem, vontade e liberdade para executá-lo, capacidade de amar, religiosidade e moralidade. Por isso, João Paulo II parte desse pressuposto. Além disso, desse pressuposto criatural, o plano divino da salvação é único e o seu centro é Jesus Cristo na encarnação, que uniu de certo modo cada homem. Redentores Hominis 13 e Gaudet Spes 22, que já vimos. E por fim, deve-se mencionar a presença ativa do Espírito Santo na vida dos membros da vida religiosa dos membros de outras tradições religiosas. O Papa, por conseguinte, conclui falando de um mistério de humanidade. Vocês sabem que a palavra mistério, na minha concepção teológica, é muito mais do que algo difícil de se compreender e por isso que provoca medo. É algo que precisa ser revelado, que Deus precisa nos revelar. O mistério da unidade. Depois é a unidade da salvação. Aqui tem um ponto no 29 que pode ser polêmico. Vamos ler? Deste mistério de unidade do ser humano, deriva que todos os homens e todas as mulheres que são salvos participam, embora de maneira diferente, do mesmo mistério de salvação em Jesus Cristo, mediante o seu Espírito. E diz, presta atenção, os cristãos são conscientes disso graças à sua fé, enquanto os outros desconhecem que Jesus Cristo é a fonte da salvação. Entenderam? Ponto. O mistério da salvação atinge-os por caminhos conhecidos por Deus, graças à ação invisível do Espírito Criador, no Espírito de Cristo, e através da prática daquilo que é bom nas suas próprias tradições religiosas, que segue os ditames da sua consciência, de acordo com a moralidade e a lei natural escrita no coração do homem. Tá bom? Mas, no número 30 e 31, o Papa diz que é necessário um discernimento. Vamos ver? Diz assim, pode-se discernir facilmente os frutos do Espírito Santo na vida pessoal de indivíduos cristãos e não cristãos. Gálatas 5, 22, 23. Vamos ver aqui. Mais uma vez, deixei a minha Bíblia longe, mas achei. Gálatas. Vamos achar Gálatas 5.
Eita, achei. Gálatas 5, 22, 23. Vamos ler? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Li 2 versículos a mais. Está aqui. Então, é muito mais difícil identificar nas outras tradições religiosas elementos de graças capazes de sustentar a resposta afirmativa dos seus membros à chamada de Deus. Requer-se, por conseguinte, um discernimento, cujos critérios é preciso estabelecer. Então, primeiro ponto, pode-se discernir facilmente os frutos do Espírito, mas é difícil identificar nas outras tradições religiosas elementos da graça capazes de sustentar a resposta afirmativa dos seus membros à chamada de Deus. É necessário, então, um discernimento, cujo critérios é preciso estabelecer. Aqui chega o ponto. Qual critério precisa estabelecer? Vamos lá. O número 31 diz: afirmar que as outras tradições religiosas contêm elementos da graça não significa, por outro lado, que tudo nelas seja fruto da graça. É fácil perceber individuando. Por exemplo, ver os frutos do Espírito naquela pessoa, naquela outra e naquela outra, embora ela não seja cristã, segundo o documento. Mas o problema é quando se fala das tradições. Então, parte do pressuposto, afirmar que as outras tradições religiosas contêm elementos da graça não significa, por outro lado, que tudo nelas seja frutos da graça. O pecado atua no mundo e, portanto, as tradições religiosas, apesar dos seus valores positivos, refletem também os limites do espírito humano, que por vezes está inclinado a escolher o mal. Uma aproximação aberta e positiva das outras tradições religiosas não autoriza, portanto, a fechar os olhos perante as contradições que possam existir entre elas e a revelação cristã. Onde for necessário, é preciso reconhecer que existem incompatibilidade entre certos elementos essenciais da religião cristã e de alguns aspectos destas tradições. Isto significa, portanto, que, embora entrando com o espírito aberto no diálogo com os membros de outras tradições religiosas, os cristãos podem também questioná-los num espírito pacífico sobre o conteúdo dos seus credos. Mas os próprios cristãos devem, por sua vez, serem questionados. De fato, apesar da plenitude da revelação de Deus em Jesus Cristo, algumas vezes o modo como os cristãos compreendem a própria religião e a vivem pode ter necessidade de purificação. Ter critérios de dizer que há elementos das outras tradições que são limites do espírito humano inclinados ao mal e poder separá-los não significa que nós também não devemos ser questionados, porque nós não vivemos plenamente a plenitude da revelação cristã. Vejam, meus queridos e queridas, amados e amados, o tema é um pouco profundo, mas eu gostaria, porque na próxima aula eu gosto de fazer sempre uma recordação, que vocês estudem, antes de entrar na parte B,
o diálogo interreligioso na missão evangelizadora da Igreja, nós precisamos, então, pesquisar um pouquinho isso, né? O magistério do Papa João Paulo II e do Concílio Vaticano II vai aos padres, aos germes, que existem germes do Logos de Cristo nas outras tradições religiosas. Temos João Paulo II que afirma categoricamente que que também nas outras religiões existe germes do Espírito Santo, mas implica também que esse mistério de unidade e de salvação na pessoa de Cristo é necessário um discernimento. Por isso que o modelo católico e o meu é inclusivista. Há elementos nas outras religiões da única salvação trazida por Cristo na igreja que nós vamos estudar, mas temos que termos critérios e é necessário que o diálogo seja mútuo, mas compreendendo os limites e dificuldades das outras tradições. Eu vou deixar um guia de estudo para vocês, não quero vos cansar. Como eu disse, esse é o nosso trato. Quero ser mais narrativo, tentei sê-lo, mas vocês precisam estudar o guia de estudo com a aula gravada e vejam os vídeos para a gente entrando um pouco em contato nas outras tradições. Deixamos por assim esta aula, próxima aula continuamos, sempre à disposição para dúvidas e sugestões. O importante é ver que nós pouco a pouco queremos compreender melhor o objeto formal da teologia das religiões, que é conhecê-las dentro do plano de Deus. E hoje foi dos germes de Cristo nos padres, sementes do Verbo, tudo os valores nestas tradições que orientam para a revelação plena de Cristo. Muito obrigado, paz e bem.